minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Você já ouviu falar várias vezes no profeta Daniel, né? Por causa dos seus amigos, né? Por causa da situação que ele viveu. Ele foi levado para cativo, né? Lá se tornou escravo, mas tudo isso nós sabemos que é por Deus, e através desse livro aprendemos bastante. Mas o profeta Daniel é um dos profetas importantes na Bíblia. Sabemos que Daniel foi aquele que citou que nos dias de uns reinos bem fortes, Deus ia estabelecer o seu reino e outros reinos nenhum teria condições de vencer. Não está falando de reinos aqui na terra, está falando do reino espiritual que nós temos na pessoa de Jesus Cristo, que ele está reinando para o reino eterno, né? Pois bem, na história de Daniel, nós podemos observar que é uma história mais conhecida da vida do profeta Daniel, né? É sobre a noite que ele passou numa cova de leões. Né? Tem historinhas, se conta a historinha para as crianças nos dias de hoje, na escolinha dominical, essas coisas todas, porque é uma coisa que é fascinante. Leão nós sabemos que é feroz até hoje, ele estraçalha, mas sabemos que Daniel esteve nessa cova com os leões, né? Depois de assumir, né, ou depois de assumir esse papel que ele teve perante a casa do rei, perante o rei Nabucodonosor, nós podemos resumir a história. E nós vamos refletir no motivo de Daniel deixar as janelas da sua casa aberta. Por que Daniel não fechou essas janelas quando ele estava orando? Vamos ver isso, né? Daniel foi levado ao cativo babilônico no ano 605. Então foi Daniel e mais 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. São os 3 que nós podemos encontrar por volta do ano 605, antes de Cristo, né? E passou o resto da sua vida longe da sua terra natal. Ele foi levado para uma terra estranha e longe. Então, Deus permitiu tudo isso, né? E ele confiava em Deus, ao ponto de ele dizer não para algumas práticas, até de comida, quando ele estava morando na casa do rei. Tinha os seus aposentos separados, mas ele os servia lá, né? Ele foi formado para servir na administração do governo e continuou na Babilônia durante o resto da sua história, nós podemos observar, daquele império. Quando a Babilônia caiu, né, porque veio tudo e a Babilônia caiu, né, pelos medos e persas, no ano 539, nós podemos observar que Daniel ainda estava vivo e foi reconhecido no novo governo por sua fidelidade e competência. Então você vê que Deus continuava com ele. Ele logo foi colocado numa posição importante no novo governo, né? Posição importante, sabemos que é uma posição onde ninguém vai perturbá-lo e ele é respeitado desse governo, esse novo governo. Esta sessão de Daniel provocou inveja entre outros oficiais do governo e procuraram meios para derrubar este judeu. Daniel era judeu. Então vamos tirar esse homem do meio, porque inveja, ciúmes. Nós sabemos que isso, até Deus falou que não devemos ter inveja de ninguém e nem ciúmes. Isso faz parte do adversário de Deus. E o adversário de Deus vai agir contra Daniel nesse período, né? Perceberam que o único ponto que era frágil, vulnerável, seria a fé de Daniel. Ele tinha uma fé incansável no Deus Todo-Poderoso, né? E assim tramaram, né? Acharam um jeito contra Daniel para ir contra ele, né? Persuadiram o rei a assinar um decreto que proibia que os seus sujeitos, né, fizessem qualquer petição, as outras pessoas, né, aquelas pessoas que eram sujeitas ao rei, fizessem qualquer petição a outros, né, outros poderes, a não ser o próprio rei. Então, nada de
idolatria, nada de pedir coisa, só ao rei. Mas Daniel orava a quem? Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava nos céus. Então, a cilada estava armada e pronta para Daniel. Que judiação! Que tristeza! Um homem que estava servindo a Deus desde de jovem que ele chegou lá. E agora, na sua velhice, estão tramando contra ele. E justamente para tirar a sua vida. Não foi só uma trama de uma cilada simples. É para eliminar ele do meio. Triste isso, né? Daniel costumava orar ao Senhor 3 vezes por dia, com a janela da sua casa aberta. Mesmo sabendo do decreto do rei, ele continuou orando da mesma maneira de sempre. E os seus rivais, aqueles que tinham inveja, tinham ciúme, né, conseguiram o motivo desejado para prendê-lo. O rei gostava muito de Daniel e não queria aplicar a pena prevista, mas sabe que tem aquele ditado antigo que palavra de rei não volta atrás, né? Mas ele não queria usar suas mãos. Ele estava de mãos atadas agora porque ele havia prescrito uma lei, né? Daniel foi jogado aos leões, onde Deus o protegeu. O rei poderia ter protegido, mas o rei caiu na cilada daqueles que estavam em volta dele e fez ele assinar esse decreto, e por aí nós podemos perceber como o diabo trama tudo isso. Mas nós devemos lembrar que Deus está acima. Deus está acima de tudo isso, né? Sabemos que tudo deu certo, mas ainda ficamos com uma pergunta. Por que Daniel não fechou as janelas? Se Daniel tivesse fechado as janelas, eles não teriam motivo para observar que Daniel estava de joelhos em sua casa 3 vezes ao dia, orando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, né? Daniel não fez isso. Com certeza, ele entendeu que as orações é para Deus e não para os homens. Ele entendeu isso. As orações é para Deus. E nós podemos observar que Daniel não estava preocupado aqui, né? E ele parece que ficava de joelho, debruçado em algum lugar, orando ao Senhor. Quem passava estava olhando. Daniel está orando, não para o homem do qual os seus súditos havia designado a adoração dele, né? Ele não estava orando para homens. Esse é o ponto principal. As pessoas que maquinaram o mal contra Daniel oravam para o rei. Daniel não. Ele estava orando para o Deus Todo-Poderoso. Deus ouviria suas orações em secreto. Deus conversava com Deus. Nunca parou de conversar, né? Estas perguntas se tornou ainda mais interessante à luz do ensinamento de Jesus, mais de 500 anos depois. Olha que interessante. Depois, né? Depois de 500 anos, nós podemos ver Jesus repreendeu os religiosos da sua época, condenando suas práticas de orações. Ele disse, né? Jesus agora, já na nossa era cristã, ele fala: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará." Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, palavras que vêm da boca de Jesus. Interessante observar. Se Daniel tivesse orado em secreto, como Jesus disse, não teria passado aquela noite com os leões famintos, porque ele não fez isso. Por que será que Daniel não fez isso? Porque quem está falando é o mesmo Deus. O Deus Pai falou para Daniel. O Deus Filho, que é Jesus Cristo, que é o mesmo, só se fez carne, agora, será que ele está falando diferente? Não. Tem uma lição muito importante para a gente poder aprender nessa janela aberta que Daniel deixou.
Ironicamente, a resposta se encontra neste mesmo ensinamento de Jesus. O problema com as orações dos hipócritas, que ele mencionou, foi o desejo de chamar atenção para si. Lembra que eles ficavam em praça pública, orava e a atenção era para eles. Será que hoje nós temos algumas pessoas que fazem isso? Temos em praça pública, em templos, em prédios de igreja, o homem está chamando. Inclusive, parece que faz curso de homilética para saber fazer uma oração bem montada, que mexe com a emoção dos seus ouvintes. Tem tudo isso, né? Porque querem chamar atenção para si. Negando a glória devida a Deus. Eles não pensavam principalmente em serem ouvidos por Deus, e sim em serem admirados pelos homens. Admirado pelos homens? Quantas pessoas você já ouviu falar? Hoje a oração foi poderosa. Porque quem estava orando e cita o nome de homens. A oração é para Deus. É a conversa do homem para com o seu Criador. É a conversa do filho para com o pai, mostrando respeito, né? Eles pensavam principalmente em serem ouvidos. Por quê? Eles não pensavam em ser ouvidos por Deus. E hoje tem muitas pessoas assim. E sim serem admirados pelos homens. Jesus ensinou sobre a exaltação do Senhor, exigiu a humildade dos homens, né? Pode ver lá no texto. Daniel, porém, orou com as janelas abertas para engrandecer o nome de Deus, mesmo arriscando a sua própria vida. Ele pensou na glória de Deus e não em benefícios próprios. Tem uma diferença muito grande aí. Quando oramos ao Senhor, preste atenção nisso, é importante, né? O importante não é o local. Deus aceita orações públicas, particulares e também rejeita orações abertas e secretas. Né? Nós podemos ver isso. O princípio frisa, né? Que é bem frisado aqui, tanto do exemplo de Daniel, quanto ao ensinamento de Jesus. E o mesmo que precisamos lembrar, a mesma coisa, em todas as nossas orações e em todos os nossos outros atos, a glória pertence a Deus e não a nós. Qualquer pessoa que ora, independentemente do local, ambiente, para se destacar diante dos homens, peca contra Deus e nega a glória que lhe é devida. Deus não ouvirá tais orações egoístas. Por outro lado, o servo do Senhor, que ora com sinceridade e humildade e respeita a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus ouve as suas orações. Não importa se é em público, se é em uma parte fechada, se é em um prédio de igreja. Quando o homem faz a oração olhando para ele e para ele, Deus aceita as suas orações. Pode ter certeza disso. Então Daniel não falhou e o homem também não falha hoje. Deus aceita as orações em público, em praça pública, em um quarto fechado, em um prédio fechado, quando a oração é sincera e dirigida para engrandecer o nome dele e reconhecer que ele é o Senhor. Olha o que ele diz em João capítulo 1, versículo 5, 14. E esta é a confiança que temos para com ele. 1 João capítulo 5, versículo 14. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, Daniel deixou a janela aberta. Não foi para provocar a ira a ninguém, nem para mostrar que ele queria glória para si, porque o problema que ele vai enfrentar é terrível, mas uma lição acima de tudo isso.
podemos observar? Daniel percebeu que ele corria o risco, mas ele confiava no Deus Todo-Poderoso. O rei foi traído, Daniel não foi traído. Daniel sabia a quem ele estava servindo e ele estava adorando a Deus em oração 3 vezes ao dia. Deixou a janela aberta. E nós podemos agora aprender uma lição muito maior ainda. Confiar em Deus. Ele é o único que pode nos livrar, primeiro, da condenação eterna, segundo, das tramas do maligno para nos apanhar. Então Deus é Deus, Ele é o Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória, todo louvor a Ele. Por isso nós precisamos, mais que nunca, conhecer Deus estudando o seu livro, a sua carta, para a gente poder aprender como ter o conhecimento para fazer as coisas que agrada a Ele. Deus nos abençoe e nos guarde e nos proteja dos leões, da cova dos leões que existe até hoje, ao rodear sobre nós para nos apanhar. Lembra que Pedro falou? O leão anda rodeando, rugindo atrás de cada um, para no momento certo abocanhá-lo. Deus está nos protegendo até agora, que Ele continue nos protegendo.